Salve galera, NutriDiogo Círico na área, mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu estou aqui para falar sobre uma sugestão, uma dica de refeição muito prática, muito simples. Muitos até podem pensar que é uma dica de principiante, mas no decorrer desse vídeo eu vou explicar para vocês o porquê que, apesar de ser uma refeição simples, é uma refeição extremamente importante. Vamos falar sobre a qualidade dos nutrientes e a qualidade dos ingredientes dessa refeição. Vamos começar aqui, ó. A nossa dica de hoje é bastante simples. Para você que aí está controlando os macros, nós temos aqui proteínas e carboidratos. Proteína de alto valor biológico, alta quantidade de aminoácidos essenciais e de cadeia ramificada. Nós temos aqui opções de carboidrato. Nós temos numa escala decrescente farelo de aveia, uma fonte de carbo de baixo índice glicêmico, carboidrato complexo, alta quantidade de fibras e de micronutrientes. Depois do farelo nós temos aqui flocos. Nós temos basicamente três tipos de flocos no mercado: flocos finos, flocos médios e flocos grossos. Quanto maior foi o processo que a aveia sofreu, ou seja, quanto mais influenciada foi a sua composição nutricional, ou seja, a sua composição natural, maior será o índice glicêmico dela. Por quê? Porque através do processo tecnológico de moagem, ou seja, de transformação em flocos, nós temos também a quebra das estruturas moleculares e a quebra das fibras. Então, por isso que é numa escala decrescente. Primeiro, o farelo tem um índice glicêmico mais baixo. Em segundo lugar, o flocos tem um índice glicêmico moderado entre os três tipos. E como uma terceira opção, nós temos aqui a farinha de aveia. Tem um índice glicêmico maior e uma quantidade de fibras menor. Por que a gente tem três opções aqui para mostrar para vocês? Porque se vocês estiverem, por exemplo, numa refeição como o café da manhã, que é distante do treino, vocês podem trabalhar com um índice glicêmico menor e uma carga glicêmica menor também. O farelo de aveia seria muito bem-vindo nesse momento. Agora, se você está numa refeição mais próximo do treino, seja pré ou seja pós, a farinha vai ser melhor indicada porque o seu índice glicêmico maior faz com que a glicose seja disponibilizada de forma mais rápida para a corrente sanguínea. Então, o suporte nutricional da farinha é mais rápido do que a do farelo. Não temos um melhor do que o outro. Veja bem, nós temos três opções e cada opção seria melhor indicada para um certo momento do dia ou até mesmo para uma metodologia dietética diferente. Se nós estivermos falando, por exemplo, de uma dieta com controle de índice glicêmico, seja, por exemplo, uma dieta cetogênica, farelo de aveia até poderia ser incluído, mas a farinha de aveia jamais poderia ser incluída. Então, quanto maior for o controle glicêmico que você faz na sua dieta, mais voltado será a sua escolha para o farelo. Então vamos começar aqui falando sobre a quantidade de carboidrato de cada um desses três tipos de fonte de carboidrato. Farelo tem menor carga glicêmica, então para uma porção de 150 calorias, aproximadamente 5 colheres de sopa de farelo. Se nós formos usar flocos para 150 calorias, nós precisaríamos de aproximadamente 4 colheres de sopa. E se nós formos usar farinha de aveia para compor uma porção de carboidrato de 150 calorias, a gente precisaria de aproximadamente 3 colheres de sopa. Então vejam que menor o volume de alimento e maior o valor calórico da porção do alimento. Isso pode ser bem explorado numa dieta de bulking ou numa dieta de cutting. Tem gente que precisa de uma grande porção, um grande volume de alimento numa dieta de cutting para poder se sentir saciado, para poder se sentir bem. Então o farelo seria muito bem-vindo porque você vai precisar mastigar mais vezes. Isso faz com que o sistema nervoso central sinalize que está sendo bem atendido, que está já amparado, já ingeriu quantidade calórica suficiente. Agora, se você está numa dieta de bulking e você precisa de densidade calórica, você precisa de altos valores calóricos, você pode optar pela farinha, que vai te dar mais calorias num volume menor de alimento. Então aqui a gente vai preparar da seguinte forma: 3 colheres de aveia. Agora, bastante importante é o seguinte: quanto é uma colher de aveia? Uma colher de aveia é com esse volume, uma colher de aveia, ou uma colher de aveia, ela tem esse volume. Então aqui, mais uma vez, para você que está controlando os macros da sua dieta, é importante que a gente consiga quantificar
quanto eu estou ingerindo? Nós somos uma máquina, a gente precisa saber quanto gastamos para poder programar a oferta, quanto devemos ingerir. Então aqui, ó, se você pegar uma colher de aveia com essa quantidade, com esse volume, você vai ter aproximadamente 15 gramas de aveia. Já é mais do que aquilo que eu comentei anteriormente, que seria 10 gramas uma colher de aveia. Então se você não cuidar nesse aspecto, você vai acabar superdosando a sua dieta sem perceber. Com 1,5 colher, nós conseguimos aqui 22 gramas de aveia e a nossa intenção era obter 20 gramas e seriam 2 colheres, vejam bem. Então agora a gente vai usar água, um pouquinho de água aqui para cobrir a aveia, mexermos, vamos deixar bem misturado, bem homogêneo e daqui vamos para o micro-ondas. E aqui no micro-ondas nós vamos colocar 2 minutos. Lembrando que aqui foi só a água e a aveia. A fonte proteica nós vamos adicionar depois para que realmente pareça um mingau. Se nós colocarmos o whey junto com a aveia no micro-ondas, vai parecer mais ou menos como um bolo. A consistência vai ficar diferente. Então fica a teu critério. Você quer uma preparação mais parecida com um mingau? Você quer uma preparação mais semelhante a um bolo? É só escolher. Enquanto o mingau vai ficando pronto ali no micro-ondas, vamos falar um pouquinho sobre o aspecto da praticidade dessa refeição. A gente sabe, a gente já escutou diversos atletas falar que a disciplina em relação à sua dieta e a sua regra nas refeições farão de você um campeão ou não, terá efeitos significativos no físico ou não. Então o que acontece? Essa parece uma refeição bastante simples, até uma dica para iniciante, mas a gente tem que entender que a forma como nos comportamos determinará o nosso shape. Então você que trabalha em escritório, você que trabalha na rua, você que está na correria do dia a dia, para você também serve essa refeição. Nós estamos aqui utilizando um forno micro-ondas para deixar essa refeição mais palatável, mas isso não significa que você precise de fato de um micro-ondas. Você pode ter uma coqueteleira, você pode ter uma forma de transportar consigo a farinha ou o farelo e também o whey, ficou pronto. E você pode fazer essa refeição aqui no lugar onde você estiver. Você pode fazer essa refeição no escritório, você pode fazer essa refeição dentro do carro, você pode fazer essa refeição no intervalo de aula. É uma fonte de carboidrato limpa, é uma fonte de proteína de alto valor biológico e por isso você pode usar essa refeição tanto numa dieta de aumento de peso quanto numa dieta de redução de peso. O valor nutricional dela é altíssimo, a qualidade de nutrientes, a qualidade dos ingredientes é altíssimo. Então, fica à vontade de fazer essa refeição aqui, só precisará regular a quantidade de cada um dos macros, tanto de carboidrato quanto de proteína. E aí você aplica essa refeição tanto numa dieta de aumento quanto de redução de peso. Vamos ver como é que ficou o nosso mingau? Que vocês podem ver que de fato ficou como um mingau. Eu coloquei pouca água, então ele ficou um pouquinho mais maçudinho, um pouquinho mais denso. Agora a gente vai colocar whey protein. E agora a gente vai adicionar o whey protein, nossa fonte proteica. Eu vou adicionar aqui 3 colheres de sopa. Como nós colocamos pouca água, então eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui para fazer a mistura. Tem gente que gosta de usar essa refeição como uma estratégia nos momentos em que sente vontade de comer doce. Então aqui a gente tem a aveia e nós temos o whey aqui no sabor de chocolate. É uma dica, para muitas pessoas funciona. De fato, a gente consegue contornar a vontade de comer doce com essa preparação aqui. Se você não achar suficiente o doce que vem do suplemento, você pode adicionar xilitol. Xilitol é sem dúvida nenhuma um dos adoçantes mais saudáveis que existem, então você pode consumir sem problema nenhum e ainda existem alguns benefícios, porque o xilitol ele ajuda a controlar a formação de cárie dentária. Vejam só que interessante. Adicionou ou não o xilitol, tá pronta a preparação. Aí, nossa preparação ficou com essa característica, né? Lembrando que deixar ele um pouquinho mais mole ou um pouquinho mais duro fica a seu critério e também a critério da quantidade de líquido que você utilizar. Lembrando que você pode adicionar outros ingredientes, como por exemplo frutas picadas. Então fica a teu critério, fazer esse mingau com iogurte, fazer esse mingau com água, adicionar frutas ou não. Lembrando que toda adição pode vir a contribuir nutricionalmente falando dentro do teu projeto. Basta fazer escolhas certas, basta fazer escolhas saudáveis. Lembrando sempre que
todo alimento que vem da natureza, todo alimento que ainda não passou por um processamento tecnológico, tem grandes chances de te trazer um valor nutricional elevado, ao passo que um produto que passou por um processamento tecnológico tem chance de não trazer grandes valores nutricionais. Então, dê preferência para alimentos naturais, alimentos saudáveis. Gostaram da receita? A nossa ideia aqui é trazer receitas e dicas práticas que venham a somar na rotina de vocês. Qual receita vocês querem ver aqui no próximo episódio com o nutricionista? Escreve aí, deixa um like e tamo junto!